Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de número 185 com o assunto prometazina, Fenergan, está aqui da alergia à anestesia, explorando os seus mecanismos. Confirma para mim se vocês estão me ouvindo bem, tudo certo? Já tem gente comemorando, mais uma semana, graças a Deus, com conteúdo aqui novo para vocês. Vocês me pediram no Instagram, entre muitas substâncias ali, ficou competindo ali o metotrexato e no finalzinho disparou o assunto da prometazina. Então tá aqui agora preparadinho para vocês, mais 18 horas fazendo um update de muito assunto importante a respeito dessa substância que é chamada de coringa na área da farmacologia, tanto na área hospitalar, drogarias, área da dermatologia, um tratamentozinho com creme. Por que a prometazina pode ser útil? Porque até mesmo em casos de cinetose, pera aí, então vamos entender ponto a ponto, não aqui tendo uma aula como se fosse a leitura de uma bula, claro que não. Você vai ver muita história, vai ver conexões com a área da bioquímica, com a fisiologia, com a patologia e, claro, muita farmácia, tá bom? Beleza! Deixa eu fazer aqui alguns anúncios importantes. Você que já está aqui conosco há um bom tempo sabe que toda segunda-feira nós temos um conteúdo novo, inédito aqui, todas segundas, 21 horas. E essas aulas vão ficando dentro do acervo da nossa comunidade Farmaco na Prática. É bem provável que muitos que estão assistindo aqui comigo agora são membros da comunidade e que podem desfrutar de aulas exclusivas dentro da nossa plataforma. No ano de 2025, ainda nós não abrimos as inscrições para a comunidade. Vai acontecer pela primeira vez, atenção, na próxima semana, no dia 20 de março, numa quinta-feira. Você fala, ué, mas quinta? Toda aula não é segunda? Acontece que semana que vem nós temos um evento inédito, gratuito, durante 4 dias. Segunda, dia 17 de março, terça, 18, 19 e 20. 4 dias para a gente falar sobre decifrando o mecanismo. É uma pedra no sapato de muita gente que quer entender farmacologia, ficando apaixonado com os efeitos que os fármacos provocam, mas não se preocupando com os mecanismos pelos quais eles desenvolvem o efeito. Isso é fundamental para a sua prática clínica. Então a gente vai discutir através de situações do nosso cotidiano para você perceber a pureza, a importância da farmacologia aplicada, claro, com o ancoramento da ciência para a gente não decidir coisas erradas, bater palma para aqueles que fizeram a melhor escolha baseada em mecanismo de ação e apontar para os riscos por aqueles que não dominam este assunto. Na quinta-feira, então, a gente abre as inscrições. Se você ainda não é membro da comunidade, não perca essa chance. Aqui embaixo tem o link da descrição do Decifrando o Mecanismo. Você vai entrar no grupo do WhatsApp? Por quê? Já vou fazer aqui o anúncio. É importante você guardar isso. A gente faz a liberação na quinta-feira, priorizando o link para as pessoas que estão dentro do grupo do WhatsApp. E como normalmente nós fazemos, nós bonificamos aqueles que estiverem nos primeiros lugares da fila. Então, quanto mais cedo você fizer a sua inscrição, mais presentes você vai ter. Já estou prometendo aqui. Então, a galera que já me acompanha, estou sendo claro. Acesse esse link aqui embaixo, entra no grupo do WhatsApp. Já temos muitas pessoas lá, milhares de pessoas já batendo a porta, querendo entrar. Então, você, para não ficar de fora com essa chance de entrar na comunidade com acesso aos bônus, faça a sua entrada aqui dentro do grupo do WhatsApp. Beleza? Estão me ouvindo bem? Não tem aqui enrolação, você que está acostumado comigo aqui toda segunda-feira, eu só faço esses recados iniciais e agora o nosso assunto é sobre a prometazina. Beleza? Então deixa o seu like aí. Primeira vez que eu estou te pedindo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa aqui a notificação para você conseguir, inclusive, me ajudar a alcançar novas contas, pessoas que vão agora acessar a prometazina no YouTube e ter uma aula completa. Eu fiz questão de dar uma varrida em toda a parte do YouTube, procurando prometazina, Fenergan, em inglês, não há uma aula sequer sobre prometazina do começo ao fim. É a primeira vez, então, que nós fazemos isso. Aliás, nem mesmo em graduação, nem pós-graduações, você tem acesso a uma informação voltada para uma substância ativa. Então, temos aqui o privilégio hoje de navegar no assunto da prometazina. Beleza? Então, tá aqui nosso assunto de hoje, já deixando aqui para você o nosso lembrete, decifrando o mecanismo. Descubra como usar o mecanismo de ação dos fármacos como uma ferramenta poderosa na identificação das melhores terapias medicamentosas. Então, guarda aí, 17 a 20 de março, semana que vem, 100% gratuito. Às 20 horas, nós vamos começar todos os dias, então atenção aí para o horário que vai mudar um pouquinho semana que vem. E na quinta-feira a gente abre as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática, beleza? E estou vendo aqui muita gente colocando de onde está assistindo a aula. Coloca aí, professor.
a Ceilândia, ao Maranhão. Vamos ver se hoje a gente está atingindo aqui todas as nossas regiões do país. Beleza? Sapeca o like aí, gente. Ativa o sininho e chama os seus amigos para essa aula. Compartilhe o link da aula para você não perder nenhum detalhe. Você que trabalha em hospital, você está em drogaria, está na graduação, está na área da pesquisa, é importante para todo mundo essa aula de hoje, tá bom? Já temos aqui mais de 500 pessoas nesse comecinho da aula. Sejam todos bem-vindos. Caderno e caneta e vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Me apresentando, para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Tiago de Mello, sou pós-doutor em farmacologia pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, sou mestre e doutor na área de fisiologia pela Federal do Espírito Santo e graduado em farmácia na Federal de Ouro Preto. Atuo como pesquisador e professor na Universidade Vila Velha, aqui no Espírito Santo, para o curso de medicina e na pós-graduação em ciências farmacêuticas. E o nosso objetivo sempre aqui é incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Sou bolsista em produtividade pelo CNPq na área de farmácia e tenho então o prazer de poder conectar com você nessa noite para a gente falar de maneira prática do ambiente delicioso da farmacologia. Vamos falar hoje, aliás, de uma substância que já está no mercado há mais de 60 anos. Teve seu grande sucesso e, meu Deus, se não tiver ela em muitos hospitais, pronto-socorros ou até drogarias, teríamos problemas. A questão, às vezes, é pelo seu uso equivocado ou a possibilidade de interações medicamentosas. Então, quem está assistindo aqui, ó, o pessoal, estou dentro da farmácia assistindo, professor. Hoje não é reprise, não. Estou aqui ao vivo. Hoje não é reprise. Foi semana passada por conta do período de carnaval, tá bom? Então, hoje aqui, aula ao vivo com vocês. Muito bem. Então, eu lembro aqui de uma frase de um aluno. O aluno falou assim para mim: Nossa, é um privilégio ser da área da saúde, viu? Um privilégio. Sabe por quê? Quando vejo a receita chegando até mim, só de bater o olho eu sei o que a pessoa tem. Eu falei, nossa, mas que frase infeliz que você disse. Ele falou, não, professor, é simples, se chegar ali, ó, um antipertensivo, eu sei que ele tem hipertensão. Se chegar um antidiabético, eu sei que ele tem diabetes. Se chegar um Fenergan, aí que eu te pergunto. Se chegar um Fenergan, eu não sei o que você vai falar. Estou me lembrando até de uma história da minha esposa, que na época era minha amiga. E ela foi atacada por muitas pulgas em Ouro Preto e procurou um atendimento num PA. E foi administrado Fenergan nela por via intramuscular. E ela relata que depois teve que voltar para casa ancorada, escorada pela amiga, porque a visão era turva e a sonolência era absurda. Então veja, em apenas um relato da minha futura esposa, a gente destaca aqui alguns detalhes. Usado para alergia, tendo agora um aspecto de hipotensão vinculado à visão turva, pelo efeito chamado cicloplégico. Como é que tudo isso aqui acontece? Acompanha comigo ponto a ponto na aula, que você vai entender toda essa história de maneira prática comigo hoje, tá bom? Então a gente pode comparar a prometazina como se fosse um canivete suíço. Sabe aquele com múltiplas funções? Ou um chamado coringa? Disponível no mercado de tantas formas, famosa marca Fenergan pela prometazina, a partir de uma produção de indústria francesa, e que foi a sua origem francesa, mas não era Sanofi na época. Temos hoje a forma também de ampola, em administrações agora por via intramuscular principalmente. Devemos evitar ao máximo a aplicação dela por via intravenosa, e você vai entender na aula o motivo principal. Temos também na forma farmacêutica de cremes, como a famosa prometazina, aqui uma marca, o Profergan, e alguns até que vêm associados, e que esse eu questionaria a sua associação com sulfoguaiacol. Até porque eu tenho um produto aqui prometendo efeito expectorante, mas a prometazina tem um efeito importante expectorante, sim, ela tem ação antitussígena. Então a gente tem aqui uma associação que ela não é, do ponto de vista fisiológico, muito salutar. Como é que eu posso usar um agente expectorante associado a um antitussígeno? Por qual motivo a prometazina teria esse efeito? Senta que lá vem a história. A começar então pela prometazina, sua síntese foi em meados de 1933 e as suas publicações começaram ali, ó, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então veja, muitos avanços aconteceram naquela época, até mesmo uma indústria química que era pujante, gerando várias substâncias pelas quais o interesse era corante. Só que quando se sintetizava alguma substância, alguns testes iam sendo desenvolvidos com ela.
Será que tinha efeito antibacteriano? Antifúngico? Será que poderia ser usado para outras finalidades? E era assim na época. Não existia uma síntese proposital baseado no mecanismo de ação. A descoberta dos fármacos, na maioria das vezes, naquela época, era ao acaso ou por mínimas observações, sejam em laboratório ou mesmo pelo aspecto etnofarmacológico, ou seja, acompanhando as populações e vendo o que o pessoal usava, funcionava, e que tal então testar em laboratório para ver o que dá, né? Então, vamos aí juntos para você ver como é que foi esse contínuo de aprendizado. Veja que nós temos um pico aqui em meados da década de 60 e 70 e depois a prometazina vem se mantendo constante no seu nível de conhecimento. Não quer dizer que ela não seja importante, mas, mas tivemos outros substitutos que ofereceram maior segurança, principalmente para o tratamento de alergias, tá? O áudio tá baixo, gente? Confirma aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Tô vendo aqui a Lidiane, primeira vez aqui que tá falando que o áudio tá baixo. Confirma para mim, por favor. Tá tudo certo? Confirma aí para mim, gente. Aumenta. Tá baixo? Tá baixo. Opa! Então, peraí. Vê se... Ei! Ei, melhorou? Melhorou? Vê se melhorou agora. Não pode, né? Não pode perder essa chance. Fala aí para mim. Melhorou? Já aumentei. Já aumentei. Normal. Beleza. Maravilha, maravilha. Melhorou. Isso. Aproveita e dá o like aí agora. Vambora. Vamos passar agora de 700 pessoas ao vivo. Agora tá excelente. Maravilha, maravilha. Tudo bem me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo? Vem pra cá. Presta atenção, hein? Acertei o microfone. Então agora, senta que lá vem a história da prometazina. Pega caderno, caneta e vamos juntos agora viajar na história da prometazina. Tudo começa com a identificação da histamina. A histamina, que é uma amina biogênica de origem a partir de um aminoácido, da histidina. Ah, histidina, perdendo um grupo CO2, aqui ó, sendo descarboxilada, gera-se a histamina. A histamina que foi identificada primeiro em 1907 e em 1910 já passou a ser identificada como uma substância de possibilidades de efeitos biológicos. O termo hist não é à toa. Na etimologia, quando a gente vai estudar citologia, estudamos as células. Quando estudamos histologia, estudamos tecidos. Então, histamina é uma amina de origem tecidual. É uma substância, então, que pode ser aplicada de forma exógena e o paciente vai desenvolver sinais. Os animais também desenvolvem vasodilatação, urticária, broncoconstrição, mas nós temos a nossa farmácia de produção de histamina, cuja origem é a histidina. Não sabia. E quem foi que viu isso? Foi um bioquímico, farmacologista e médico da época, Sir Henry Dale. Dale, que faleceu em 1968, um inglês, olha lá, um fisiologista, que não identificou apenas a histamina, identificou a acetilcolina, identificou que essas substâncias poderiam funcionar como neurotransmissores, sendo nada mais nada menos do que o ganhador também do Prêmio Nobel em Medicina em 1936. Ele teve também a ajuda de Patrick Laidlaw, que era um virologista, mas o grande aqui descobridor de fato foi Henry Dale. Por que eu trago essas ideias aqui para você? Porque, minha gente, hoje é muito fácil você falar de Fenergan, que está chegando agora a ampola na sua farmácia. Mas alguém suou para primeiro identificar por qual razão essa substância teria efeito sedativo, antiemético, usado na alergia, e que numa época tinha sido nem ideia de que a alergia era causada por histamina, tá? Então, abrindo aqui as cortinas dessa conversa hoje. Para curar células, nós podemos usar uma série de substâncias. Você deve conhecer o azul de metileno. O azul de metileno que tem esta estrutura. Ela tem um anel tricíclico, ela tem grupamento amino, tem uma característica lipossolúvel, e na época a indústria farmacêutica e química gerou diversas substâncias análogas que poderiam trazer essa capacidade de curar
mantendo a integridade das membranas e passando por elas facilmente, porque eram substâncias muito lipossolúveis. Então, namorando aqui todas elas, você vê o azul de metileno, vê a tioridazina, a clorpromazina e vê também a chamada fenotiazina, que é a mãe para produzir quem? A prometazina. O interessante é que nos ensaios, para fazer a avaliação se esses corantes tinham algum efeito antimicrobiano, os testes foram feitos em gatos. E qual foi a surpresa? É que os gatos, olha aqui, ó, o gato dormia. O gato começava a apresentar letargia nos testes microbiológicos. E aí, então, os interesses foram modificados. Ninguém mais queria saber de azul de metileno ou então qualquer fenotiazina com ação antibacteriana. Aliás, estava ali sendo surgido as sulfas, as penicilinas, então o povo não deu foco para isso, mas houve um interesse translacional para a área da anestesiologia. E aí que entra Carpentier, ou Charpentier, que produz a prometazina em 1933, primeiro como um corante, ele não tinha nenhuma intenção de usar isso na área clínica, mas existia um médico, cirurgião, que procurava um agente para adicionar no coquetel de medicamentos que ele administrava. Ele queria evitar quadros de hipotensão nos procedimentos cirúrgicos e desenvolvia um quadro de um coquetel lítico usando barbitúricos mais a prometazina. E os primeiros ensaios foram de sucesso. Laborite dizia, olha, paciente ansioso fica calmo, ele relaxa, fica indiferente ao ambiente. O paciente que era agitado ficou agora cooperativo, como se ele tivesse sido submetido a uma lobotomia farmacológica. Opa, Laborite, um francês fazendo essa seguinte observação. É bom lembrar que a prometazina, se a gente pensar num tronco, ela foi a base de muitos outros fármacos. Ele tentou, na época, convencer os psiquiatras sobre o uso terapêutico da droga. Só que ninguém na comunidade científica ficou entusiasmado com isso. Atenção! Nem sempre as ideias na área da medicina, de uma hora para outra, vingam por conta de uma evidência. As pessoas ficaram altamente resistentes ao que Laborite tinha observado. Mas a partir do momento em que outros cirurgiões quiseram observar com mais detalhes através da pesquisa, é bom lembrar que a prometazina foi a mãe da clorpromazina, da imipramina, da mitriptilina, tioridazina, haloperidol, clozapina e também da quetiapina. E eu coloquei aqui, veja, se você quiser printar essa tela agora, meu Deus, eu não tinha essa ideia. Como é que pode? Todos os fármacos aqui para cima são controlados na farmácia. São. Dessa lista que eu estou te mostrando agora, qual o único que não é controlado? A prometazina. E aqui, então, cabe uma observação de um professor de farmacologia. Não quer dizer que a prometazina, por não ser controlada, ela é isenta de riscos. Muito pelo contrário, se é um fármaco que está mais fácil ao alcance das pessoas através do balcão, peraí. Essa substância também é dotada de efeitos sedativos importantes. Crianças abaixo de 2 anos devem ter muito cuidado com o uso da prometazina. Opa! Então imagine aí um quadro de choque anafilático. Nós temos problemas. Alguns aqui que num quadro de choque podem ir a óbito não por conta do excesso de estamina, mas durante a intervenção. Então qual é o melhor recurso? Vamos ver aqui ao longo da aula. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, já passamos de 800 pessoas ao vivo e eu quero mais. Para essa aula de hoje, você merece o melhor. Eu quero honrar aqui o teu tempo para todo mundo acompanhar junto, tá bom? Então, quando vemos agora prometazina mais clorpromazina, as caixas são bem parecidas, não? Veja, se olhar então a molécula, meu Deus, como se parecem. Lembra que a histamina é produzida a partir da histidina e agora a estrutura molecular dos dois corantes, em parte, lembram a histamina. Acontece que na época não tinha um desenvolvimento tão grande da química orgânica. Ninguém procurava propositalmente analisar uma molécula e procurar ali similaridades que pudessem justificar a ação de um agonista ou de um antagonista. Era muito de testar e ver se funcionava ou não, né? Então,
Nessa história aqui, vemos que a clorpromazina fez uma pequena modificação molecular, tornando ela mais lipossolúvel do que a prometazina. Então é verdade que o famoso Amplictil, ele atravessa mais facilmente a barreira hematoencefálica. Seu efeito no sistema nervoso central ainda é muito maior do que a própria prometazina. E pode também se ligar em outros tipos de receptores, tá? É isso aqui. Deixa eu dar uma parada aqui que eu preciso puxar a orelha. Pelo amor de Deus, você preparando uma aula aqui com tanto cuidado e tem gente, não tem certificado. Entra na comunidade, criatura. Depois você tem acesso ao certificado aqui. Agora, nosso compromisso é com o conhecimento, tá bom? Vamos lá. E aí, então, só para resumir essa parte histórica, histamina, então, identificada primeiro em 1907, viram seu efeito biológico por Dale em 1910. Foi sintetizado, então, os primeiros corantes na década de 30. Os efeitos antihistamínicos introduzidos durante a Segunda Guerra Mundial. Os efeitos adversos de sedação sendo também observados. E veja, somente em 55, pessoal, os efeitos antialérgicos sendo caracterizados. Que coisa! Então, o famoso Fenergan, a prometazina, que é batizada de um importante antialérgico em 2025, a sua síntese não foi para alergia. Os primeiros quadros ali de estudos foram com efeitos sedativos. Ao longo do tempo, foi fazendo esse link de que a histamina tem uma importante participação no processo alérgico, e a gente, então, moldando as peças desse grande quebra-cabeça. Tá bom? Vamos lá. Vou explicar isso hoje ainda para vocês. Aguarda um pouquinho. O que nós sabemos até hoje sobre a prometazina? Preciso alinhar com você aqui algumas coisinhas. Então, vamos fazer aqui um corte sagital para a gente dar uma observada do que acontece, porque a histamina não está liberada de forma desorganizada, como se fosse um spray neste encéfalo. Não é assim. Então, para poder te ajudar, eu coloco aqui nesse corte as projeções que estão aqui pela linha vermelha. O grande centro, a praça de maior produção de histamina no sistema nervoso central é na região aqui chamada de núcleo túbero-mamilar. Núcleo túbero-mamilar. Estima-se que nós temos cerca de 64 mil neurônios que ficam ali convertendo a histidina em histamina. Histidina, histamina. E dali tem várias projeções para a região do tronco cerebral, para a região do cerebelo, para a região também do córtex, região do hipocampo, amígdala. Ou seja, a histamina se comporta como um grande maestro de neuroexcitabilidade, de manutenção da memória, para melhorar a sua vigília. Ou seja, se essa praça, a atividade histaminérgica no sistema nervoso central cai, a sonolência aparece. Então, primeiro detalhe importante aqui da aula. Não encare a histamina apenas com o efeito pró-alergia, como se ela fosse um veneno. Não haveria vida sem histamina no sistema nervoso central. Guarda essa. Tanto para nós humanos quanto vários mamíferos. Isso já é demonstrado. Então, o bloqueio da atividade de histamina a longo prazo, ela não é interessante. Uau! O pessoal está gostando aí? Deixa o like, pessoal. Vamos junto. Então, peraí. Isso já foi provado como? Através de imunistoquímica. Se usando anticorpos agora para poder buscar esses neurônios que produzem histamina, toda essa região aqui pintada de negro, aqui, ó, pretinho, são esses neurônios, os que eu falei, os 64 mil, de alta produção de histamina. De qual região, professor? Da região túbero-mamilar. Túbero-mamilar. Beleza? Aliás, todas essas imagens, os artigos que endossam essa aula vão de presente para todos os membros da comunidade Farmaco na Prática, tá bom? Então, quando a gente coloca agora uma lupa, professor, tá, você já falou que vem de uma região ali próxima do hipotálamo, já mostrou que existe a marcação, são 64 mil neurônios, mas essa histamina, como é que ela é liberada? Deixa eu te mostrar agora aqui. Vamos botar uma lupa. E vemos agora, olha lá, ó o conhecimento se agregando, hein? Já sei que a histamina vem da histidina. Deixa eu ficar aqui embaixo. Essa histamina agora sofre uma exocitose.
É liberada agora para a fenda sináptica e ela tem os seus aeroportos. Então vem agora a histamina aqui voando e daqui a pouco ela vem e encaixa. Encaixa em quem? No receptor H1. H1. E tem também o receptor H2 no sistema nervoso central. Então, este mecanismo aqui é importante. A histamina, principalmente para atividades neuroexcitatórias, aprendizado e memória, apetite e controle da temperatura, depende da atividade de histamina. Ou seja, você que está aqui comigo agora, ao vivo, vai aprender mais ou menos sobre muita histamina. Mais. Se você tomar um antialérgico, aqueles que principalmente atravessam a barreira hematoencefálica, alguns falam assim, nossa, hoje eu estou leso para aprender. Você imagina um piloto de avião fazer uso de uma substância que bloqueia o receptor H1. É por isso que muito piloto ele é proibido de usar, por exemplo, a substância da aula de hoje. Ele não pode usar prometazina em momento algum, né, se estiver trabalhando. Essa aula vai ficar disponível alguns dias, depois é conteúdo exclusivo da comunidade Farmaco na Prática, tá bom? Então, essa ligação aqui ao receptor H1 é muito importante para o nosso assunto de hoje, tá? Outro papel aqui importante da histamina é o seu efeito periférico. E aí, quando eu tenho ali um ataque de uma formiga, a gente vê ali a formação de pápulas. É claro que nessas pápulas nós temos muita liberação de histamina. O que a histamina faz aqui? Primeiro, a histamina estimula a resposta mediada pelo óxido nítrico. Ela faz vasodilatação local. A vasodilatação promove também aumento da permeabilidade. Então, agora, os vasos ficam mais cheios de furinhos. E o conteúdo líquido que está dentro do vaso migra para fora. E é o que justifica este edema aqui formado. Estão vendo? Este edema formado é capaz de ser agora controlado? Sim, se nós usarmos os bloqueadores. Para isso ficar bem claro nesse vídeo, vem comigo agora, ó, lá no tecido. Nós temos as células produtoras de histamina, que são os mastócitos, ou mast cells, e essas, quando são estimuladas, principalmente através de anticorpos do tipo IgE, elas liberam uma alta quantidade de histamina, que promove vasodilatação, e aqui, ó a imagem, a permeabilidade vascular, e vai liberando tudo para fora. E é claro que essa região vai ficar mais inchadinha, eu vou ter mais edema, não é? Além desse edema, lembra que nós temos aqui terminais receptores aqui, ó, os chamados nociceptores, que também são estimulados, provocando, sabe o quê? Coceira, ou do inglês chamado de itching. Essa coceirinha aqui, que incomoda bastante, também pode ser atenuada pelo uso da prometazina. Então, é este o cenário que nós estamos vendo. É essa foto que, colocando aqui no aspecto macro, eu vejo, na verdade, isto. Isto aqui. Entendido? Estão gostando? Que imagem bonita, que bom que vocês estão gostando, beleza. Falou da Austrália, nosso amigo então tá lá 9 horas da manhã assistindo. Facilitando também a diapedese. Muito bem, muito bem. Deixa o like aí, galera. Se inscreve também no canal. Então, olhando aqui numa microscopia eletrônica de varredura, aqui nós temos um mastócito que não liberou ainda a histamina. Mas quando ele é provocado, o que vai acontecer? Isso. Olha como ele muda a sua forma. Ele foi cuspindo histamina para fora. Então lembra, ele primeiro capta histidina, a histidina convertida em histamina, e depois, cadê os grânulos? Por que diminuiu? Diminuiu porque ele liberou. Então, a nossa farmácia de histamina, ela é mediada por mastócitos e por basófilos, principalmente. Basófilos que se encontram na corrente sanguínea, por isso que quando você faz o hemograma, tem lá, né, a descrição do basófilo participando, e tem os mastócitos que você encontra nos tecidos, beleza? Ok, diapedese ou transmigração, tudo bem, beleza, mesma coisa. Olhando essa aqui imagem, a gente vê então que num primeiro contato o alérgeno aparece. Eu tenho uma célula dendrítica aqui, uma célula que apresenta esse antígeno. E agora vem aqui um linfócito e fala, você não é nosso não, amigo. Você não é nosso não. Então eu vou agora estimular a participação de eosinófilos para também liberar mais histamina. E também vou estimular os meus linfócitos B para produzir mais anticorpo.
Então, eu preciso dessa parte da aula para você entender a função da prometazina. Quando eu te dou todo o arcabouço fisiológico, fica muito mais claro você entender em que ponto a prometazina atua num choque anafilático, num quadro de urticária, né? Então, vemos aqui este IgE sendo produzido, ele vem agora aqui, encaixa nos mastócitos, vai encaixando, e quando o indivíduo é exposto de novo pelo mesmo alérgeno, aí vem uma festa. A resposta é amplificada. Ele pode evoluir para quadros de asma, urticária, uma conjuntivite alérgica ou até mesmo uma situação de choque anafilático. Então lembra, cada vez que nós nos expomos ao alérgeno, nós vamos tendo um aprimoramento de resposta. E ela tende a ficar mais amplificada. Isso vai variar de pessoa para pessoa, claro, e é por isso que alguns desenvolvem choque anafilático, outros não. Beleza? Aqui a mesma ideia, numa situação de rinite, o mesmo raciocínio. Me expus ao pólen, linfócito B foi estimulado, mais anticorpo IgE. Uhum. Mas se de novo, na mesma primavera, eu continuo inalando os mesmos tipos de pólen, a gente vai liberar em massa histamina, leucotrieno, prostaglandina e toda a manifestação comum dos quadros alérgicos, né? Isso, uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Beleza? Então, fechando aqui a imagem desse primeiro momento. Quem está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo. Vamos agora evoluir para a parte da farmacologia, tá bom? Então, vemos que nós temos os mastócitos e os basófilos que liberam histamina quando eu tenho um agente agressor. Eles promovem efeito, marca aí, ó, vasodilatador, mediado pelo óxido nítrico, um estímulo no endotélio, tem efeito broncoconstritor no músculo liso, e na pele aumenta a chance de edema, vermelhidão e prurido, a coceira. E todos esses meios aqui que estamos falando são ricos em receptores H1. Então é por isso, então, como é que o Fenergan sabe que é o meu braço que foi picado pela formiga? Não, na verdade a prometazina é distribuída no corpo inteiro. Agora, onde tem mais receptor sendo estimulado, a intensidade de resposta você vai observar. Mas é fato que o bloqueio mediado pela prometazina, ele tem ampla distribuição, inclusive atravessa a barreira hematoencefálica, o que justifica uma série de efeitos adversos, que nós temos atualmente o luxo de evitar se buscarmos os antihistamínicos de segunda geração. Então, os chamados de first generation, né, aqueles dos primeiros, mais lipossolúveis, esses atravessam com força, né, a barreira hematoencefálica. Sim, galera, quem vai assistir aí depois, vai ficar um tempinho aqui no YouTube tranquilamente para vocês alguns dias, tá bom? Depois é da comunidade Farmaco na Prática. Então vamos agora para características químicas e farmacocinéticas. Eu sei que nós temos aqui vários colegas que são graduandos, alguns que estão muito tempo fora também da sala de aula, e alguns me perguntam coisas assim que parecem básicas, mas nem sempre é tão básica assim. O peso molecular da prometazina favorece a sua absorção por via oral, e aparece lá na bula, né? Cloridrato de prometazina. Então tem 28,21 miligramas, mas equivale a 25. Que conta é essa? A conta é simples. Quando eu falo do cloridrato, contém cloro. Eu tenho que adicionar, então, o peso molecular do cloro aqui, né? A massa molar. Quando eu somo esses dois pontos, aí eu chego agora na massa final. Quando a gente tem a massa final, eu preciso fazer o desconto, a porcentagem disso, certo? Então, considerando aqui a porcentagem, 28 você pode ver. Vai dar para chegar agora 28 para 25 se eu fizer então o desconto da massa molecular em porcentagem, ok? Então, quantos por cento 284 é de 319? Você vai fazer a mesma coisa para a massa de 28 e vai acabar chegando aqui no valor de 25, ok? O log de P da prometazina é muito alto, significa que ela é muito lipossolúvel, tem uma boa biodisponibilidade oral, mas sofre intenso efeito de primeira passagem. Olha, é muito lipossolúvel, tá? Então, quando a gente faz a ingestão depois de refeições mais gordurosas, tende a ser uma absorção mais expressiva, tá bom?
Professor, então a prometazina age no corpo todo? Claro, claro, ela é amplamente distribuída. Não vai agir somente na região que você quer, não, a menos que seja um creme. Então nós temos aqui o chamado Tmax. O que é o Tmax? O tempo necessário para o fármaco atingir o seu pico. Quando é feito por via oral, a gente tem um Tmax mais rápido, até mesmo do que a via intramuscular. Atenção para essa informação, que às vezes, na forma às vezes corrida de querer resolver as coisas no hospital, e se faz Fenergan por via intramuscular, você não vai ter essa resposta em questão de minutos. Portanto, num quadro de choque anafilático, é fundamental que a primeira etapa não seja feita com antihistamínico. A primeira etapa, um quadro de choque anafilático, atenção, não é de uma urticária qualquer, mas que haja a necessidade da adrenalina ou epinefrina. Ela é fundamental. É aquela que vai atuar como um antagonista fisiológico do processo. Enquanto a histamina faz vasodilatação, a adrenalina faz vasoconstrição por receptores diferentes. A adrenalina atuando em receptor alfa. Enquanto a histamina faz broncoconstrição, a adrenalina faz broncodilatação via receptores beta-2. E ela ainda dá um chorinho lá no coração, estimulando o beta-1, restabelecendo valores de pressão arterial sistólica e diastólica também pela vasoconstrição. Isso é muito importante. Então, não dá para usar como substituto a prometazina em um quadro de choque anafilático. Nós precisamos da adrenalina. Beleza? Olha, vamos lá, vamos todo mundo junto aqui, explicando o mecanismo de ação, tá? Então, o volume de distribuição chega a 970 litros, ou seja, de ampla difusibilidade para os tecidos, tem ligação proteína plasmática alta, o pouco que está livre é o que consegue exercer o seu efeito, né? Que vai sendo distribuído para os tecidos, em torno de 7%, e a meia-vida em torno de 9 a 16 horas. Então, aqueles que falam, não, eu tomei prometazina ontem, hoje eu estou livre dela, posso dirigir tranquilo. Não é assim, porque o washout dela, no mínimo aqui, faz a conta, 9 vezes 5 dá 45. Aproximadamente 2 dias ainda de prometazina circulante, tá? Podendo exercer também o seu efeito. A biotransformação da criança, dá uma olhada que ela é relativamente simples. A prometazina pode sofrer desmetilação, ou oxidação, ou as duas coisas. Ela perde o grupo metil e ganha também um grupo aqui chamado sulfóxido. Atenção agora para o detalhe. Estas reações que acontecem não são espontâneas. Elas são mediadas por enzimas. E a enzima principal se chama CYP2D6. Professor, o que é CYP2D6? É uma enzima importante para tornar as moléculas mais hidrossolúveis. Acontece que nós temos no mercado antidepressivos como fluoxetina e paroxetina que inibem a CYP2D6. O que pode acontecer então? Um usuário de fluoxetina, sendo exposto à prometazina, pode ter os seus níveis plasmáticos mais altos do que o normal. Fica já uma dica importante para você. Todo paciente usuário de fluoxetina, se for exposto à prometazina, tem que ser uma dose mais baixa, a fim de que a gente não tenha efeitos sedativos muito importantes, tá bom? O Ricardo aqui, isso aqui eu vou explicar em detalhes para vocês na nossa aula Decifrando o Mecanismo. Já vou responder aqui inicialmente. Não existe substituto para adrenalina, como nora ou dopamina. Elas não são equivalentes. A resposta da adrenalina é muito mais completa para quadros de choque anafilático. Beleza? Eu explico isso em detalhes na nossa série. Características agora dinâmicas da prometazina. Então, quando a gente vê uma imagenzinha dessa só para refrescar a tua memória, ó. Histamina, você agora não vai ligar, porque existe o bloqueador do receptor H1. Então, o que nós temos aqui como essas florzinhas aqui, ó, encaixando no receptor H1, seria a prometazina, que atua, portanto, como escrevam aí para mim, atuam como se você procurar nos artigos, fala-se sobre blocker, mas dificilmente no assunto de antihistamínicos mais recentes se toca no assunto antagonista H1. É muito comum você ver o termo blocker. E está aqui o motivo. A prometazina se comporta realmente como um agonista inverso. Não é um antagonista clássico. Por que não?
Então, vou te ajudar a entender isso nesta figura. Atenção, que aqui é um detalhe da farmacologia. Aqueles que amam a farmaco e às vezes confundem o que é um antagonista de um agonista inverso. Isso não é uma propriedade que é exclusiva de um fármaco. Ele vai depender da característica do receptor, tá? Então, observem no caso do receptor da histamina o que rola. Qual é aqui o rolê da parada? Deixa eu sair da cena para você ver melhor. Acompanhe o meu mouse. O receptor H1 ele pode estar no estado inativo ou no estado ativo. Atenção. E quem foi que ativou ele? Ninguém. Ele mudou a sua conformação e ficou ativo. Olha que receptor safadinho. Ele pode ser ativado por ele mesmo. Egoísta. Não precisa então da histamina bater a porta. Ué, mas quando a histamina liga? Aí é que tá. Quando a histamina se comporta como um agonista, se ligando somente no estado ativo, essa ativação vai ser muito maior do que o normal. É por isso que você vê essa seta aqui mais vermelha, ó, mais grossa. Ou seja, a histamina desloca o receptor para ficar mais tempo ativo. Mais tempo ativo. Beleza? Entendido então? A gente só vai usar o conceito, então, de agonista inverso, nesse caso aqui de receptores metabotrópicos, quando eu posso ter dois estados do receptor, inativo ou ativo. Quando ele fica no formato ativo, se a histamina encaixar, a resposta vai ser muito mais intensa. É como a gente... vamos lá fazer a comparação de uma lâmpada, que ela sempre fica aquele estado de lâmpada de 10 watts, 20 watts. E quando chega agora o agonista, a iluminação é muito mais intensa. Onde atua aqui agora a prometazina? A prometazina, ela tem a capacidade de se ligar, olha aqui, ó, quando o receptor está dormindo. Tá dormindo. Nananana, nanana. Ó quem vai ligar aqui agora, ó. Prometazina. Quando ela encaixa no receptor, ele impede que ele seja deslocado para a forma ativa. Por isso esse conceito de agonista inverso. É diferente dos antagonistas, que podem se ligar no receptor, o receptor está lá parado e fica agora competindo, o agonista com o antagonista. Não é aqui o papel do agonista inverso. Ele só se liga quando o receptor se encontra no estado inativo. Beleza? Ou seja, o Marcos aqui escreveu uma coisa que é certa. A histamina, então, poderia ser um aditivo para o receptor, é como se fosse um aditivo. Muito bem. Talvez hoje na área da farmacologia seja o exemplo mais aplicável, mais conhecido dos últimos anos. Tá bom? Gente, o som ainda tá baixo? Confirma aí para mim. Eu acho que não. Talvez você esteja no início da aula, não? Confirma aqui para mim, gente, se o som tá normal. Tá? Já aumentei aqui de novo. Hein? Ah, tá ok, tá ok. Beleza. Vamos lá, gente. Isso, beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá. Deixa o like aí, hein? Não se esqueçam. Agora, quando eu tenho o receptor ativado, essa cascata aqui toda vai ser ativada via diacilglicerol, PIP2, trifosfato de inositol, o aumento de cálcio nessa região, até mesmo efeitos nucleares. Efeitos nucleares. Então, peraí. Pró-inflamatórios. Então, quando eu tenho agora prometazina encaixando no receptor, toda essa via vai ser desligada. Menos cálcio vai ser liberado para o citosol e também eu tenho menor chance de apresentação de antígeno, menos citocinas pró-inflamatórias, menos fatores quimiotáticos, ou seja, nós silenciamos em parte a resposta imunológica. Parabéns para você que está comigo já há quase 40 minutos. A gente vai agora para a parte mais gostosa da aula, o grande recheio. Eu preparei todo esse ambiente para a gente viajar, né, nesses últimos 20, 25 minutos aqui, de uma forma muito mais tranquila, no assunto da prometazina. Tá bom? Então, quando temos aqui o nosso mastócito, liberando histamina para ligar em H1, vai ter as respostas de coceira. Ah, vai ter edema, vai ter secreção, vai ter inflamação. Mas o que a gente não quer. Eu sei que a prometazina é lipossolúvel, ela vai agora penetrar as células, olha, e conseguir facilmente inativar os receptores. Vai conseguir
primeiro, migrar, né? Lembra, do vaso para os tecidos e bloquear o receptor. Não atuando como um antagonista, como diz aqui o artigo mais antigo, mas sim como um agonista inverso. Tá bom? Agora, Tiago, até o momento você está falando muito de alergia. E a prometazina é usada em tantos outros contextos? Vem comigo agora. Vamos lá. É possível bloquear receptores muscarínicos com a prometazina. É possível bloquear receptores alfa-adrenérgicos com a prometazina. E bloquear também receptores de dopamina com a prometazina. Atenção então agora. Prometazina é um fármaco sujo. Tiago, como é que você está falando isso? O que é um fármaco sujo? Ele não é seletivo apenas para o receptor H1. E o fato de ser sujo na farmacologia é que a chance de efeitos adversos aumenta e também a chance de efeitos terapêuticos diversos se multiplica. Então vamos lá. O fato de bloquear receptores de dopamina, deixa eu mostrar aqui a figura. Temos aqui uma via dopaminérgica chamada via nigroestriatal. A dopamina também não se encontra solta como um spray no sistema nervoso central. Nós temos vias. Essa via aqui, ó, em azul, é chamada de via nigroestriatal. Quando essa via falta dopamina, a gente tem tremores. É comum, por exemplo, no Parkinson. Eu posso ter também tiques. Eu posso ter o desejo de ficar me movimentando sem parar, mesmo sentado com a perna mexendo. É chamado de acatisia. Peraí, olha esse vídeo aqui do lado. Isso aqui é uma manifestação clássica quando se faz o bloqueio da dopamina na via nigroestriatal. É chamada de síndrome extrapiramidal. Síndrome extrapiramidal. Isso pode acontecer também pelo uso da prometazina. Falei, Tiago, eu achava que isso só acontecia com os antipsicóticos. Ei, acopla agora as ideias. Lembra que todos os antipsicóticos nasceram de quem? Do ramo principal, que é a prometazina. Essa possibilidade de bloqueio, claro que vai ser mais intensa se as doses forem mais altas da prometazina. Entendido? Olha aí, colega, nossa, nunca mais tomo prometazina, né? Eu tenho isso. Aí alguns falam, não, é que eu tenho alergia à prometazina. Isto não é alergia à prometazina. Não é alergia. A alergia, de fato, se acontecer, é verdade que algumas pessoas podem ter até choque anafilático por ela. Mas isso revela o grande desconhecimento na área hospitalar sobre essa substância. Essa manifestação aqui é super esperada, principalmente se associada à metoclopramida. Ok? Então, fazendo um resumo da história, falar que receptores H1 estão envolvidos apenas na alergia, não. Ela também envolve comportamento, reforço, aprendizado com coisas novas, como hoje você está aqui na aula comigo, vigília, memória de trabalho, ritmo de alimentação, metabolismo, controle endócrino, depende do receptor H1. Então eu vou sair da tela aqui para você printar a tela. Printa, 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 que isso é um presente aqui que eu estou fazendo para você, de um update de artigos mais recentes e fazendo um blend, tudo numa figura só. Tudo numa figura só. Caramba, então peraí. Se o estímulo em receptores H1 promove tudo isso, se eu usar a prometazina, eu vou aprender mal. O meu ritmo de alimentação, a tendência é você comer mais, porque a histamina tem efeito anorexígeno. Aliás, lembra aí que os produtos usados para aumentar o apetite de criança, como ciproheptadina, dropropizina, essas substâncias nada mais são do que bloqueadores do receptor H1. Caramba, então é por isso. Eu tinha lá meu filho muito agitado, tomando Ritalina. Agora vem o outro médico e fala assim: não, tá perdendo muito peso, precisa tomar alguma coisa para melhorar o apetite. Aí começa a tomar ciproheptadina. Tomando esse produto, que tem efeito anti-H1, vai começar a ter sonolência. Aí começa agora a equipe ficar preocupada porque tá muito sonolento, o menino não tá rendendo na escola. Aumenta a dose da Ritalina. Não, a culpa é do produto lá, ó, para poder aumentar o apetite. E não é por causa de vitamina não, tá, gente? Aqui é pelo bloqueio de receptores H1. Ok? Então vamos lá. Quando eu tenho aqui essa figura de curvar para a esquerda, eu tô sonolento,
eu estou sedado, eu estou aprendendo mal, eu estou desatento. Isso pode ser feito pelo bloqueio de receptores H1. Quando a gente tem excesso de histamina, é o contrário, eu fico hipervigilante. Aí aqui a gente tem a ajuda da dopamina, da noradrenalina também. Então lembra do maestro. O que está aqui nessa figura como HA é a histamina, na região próxima aqui do hipotálamo, mandando ver, estimulando inclusive outras vias de dopamina, acetilcolina, nora e serotonina para falar, vamos ficar acordados? À medida que vai chegando próximo aqui de 10h30, 11 horas, a sonolência vai aumentar. É porque a nossa atividade de estamina vai baixando. Se eu usar prometazina, isso fica muito mais fácil de acontecer. Nossa, Tiago, então eu vou sempre dormir tomando prometazina? Isso não é um incentivo aqui de jeito nenhum. Porque essa substância pode fazer você dormir por mais tempo, mas a qualidade do sono não é a mesma. Durante o sono, nós temos a chamada fase REM, o Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, um sono reparador, um sono que você consolida a memória. E acontece que, sob falta da estamina pelo bloqueio, esse sono tem menos fases REM. Então é um sono de mais tempo, porém de pior qualidade. Ok? Vemos então, num resumo aqui, que a prometazina tem facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica e, de fato, vai aumentar a sonolência. Pode diminuir a ansiedade, é verdade. Pode diminuir também a função cognitiva e aumentar o apetite, certo? Ao mesmo tempo, os sinais de alergia são minimizados pelos efeitos periféricos do bloqueio de estamina. Professor, em relação ao vômito, podemos falar sobre isso? Claro. No vômito é o seguinte: onde está o nosso controle do vômito? Onde está? Está numa região aqui próxima do tronco cerebral. Aqui, próxima à chamada área postrema, uma área inclusive desprovida de barreira hematoencefálica. Então nós temos várias projeções para a zona de gatilho do vômito, de modo que qualquer desconforto gástrico pode estimular a náusea ou vômito. Eu posso ter também conexões com a área vestíbulo-coclear, que pelo movimento eu posso ter enjoos, a chamada cinetose. Também tem conexão diretamente com o tronco cerebral. Eu posso ter influência de substâncias que estão na corrente sanguínea e que, em excesso, também estimulam a zona de gatilho do vômito. Opa, é a zona chamada quimiorreceptora. Ou situações que vêm do córtex, vêm do hipotálamo. Emoções, ver alguém vomitando, sentir o cheiro, uma cena que ela é desastrosa. Muitos também deflagram vômito, ou apenas o odor. Né? Então veja que nós temos vários gatilhos para que o vômito seja deflagrado. O interessante é que nessa via que eu mostrei para vocês, da parte chamada vestíbulo coclear, que está aqui, ó, nós temos uma alta quantidade de receptores de histamina nessa região. Histamina e receptores de acetilcolina. Nossa, então é por isso. É por isso, então, que o Dramin, o famoso dimendrinato, funciona muito bem para quadros de enjoo em estradas, enquanto que o motorista não adquira, né, esse produto. Mas é o mesmo raciocínio da prometazina. É diminuir o estímulo vestíbulo coclear para que eu tenha menos gatilhos aqui para a região do centro do vômito. Tá bom? Tô lendo algumas coisas aqui para vocês. Galera, olha só. Deixa eu responder as perguntas de vocês no final, tá bom? Vamos junto aqui. Guarda a pergunta, no finalzinho eu faço um momento de respostas ao vivo. Joia? Então, na zona de gatilho do vômito, é uma outra propriedade que a prometazina pode ter. Essa figura que tá lá no Goodman. Ah, meu Deus, teu trauma. Ai, calma. Só lembra uma coisa. Eu não vou agora enfatizar essa circuitaria. Mas se a prometazina bloqueia receptores H1, tem na zona de gatilho do vômito. Bloqueia receptor muscarínico, também tem na zona. Bloqueia receptor de dopamina, ela é um fármaco que, na sua ação suja, consegue atuar como um excelente antiemético em várias regiões desses gatilhos, tá? A mesma ideia aqui para a ciclobenzaprina. Parece sim. Mas a prometazina atravessa mais a barreira hematoencefálica. Então, quais seriam as indicações terapêuticas da prometazina? Claro, agora vai ficar muito mais intuitiva a nossa parte final da aula. Vai ser indicado para reações alérgicas, anafiláticas, rinite, conjuntivite, alergias. Lembrando que neste quadro,
o bloqueio H1 é só para competir com a histamina já liberada. Mas se eu quiser fechar a torneira para liberação de histamina, o efeito principal vai ser mediado pelos corticoides. Por isso que se faz os dois juntos. O corticoide vai levar mais tempo para ter essa resposta. Agora, de todas as intervenções, a mais rápida vai ser com a adrenalina, que estimula receptores beta-1 no coração, que estimula a vasoconstrição via receptor alfa e estimula receptores beta-2 fazendo broncodilatação, contrapondo os efeitos da histamina como broncoconstrictor. Tá certo? Vamos lá. Então, quando você vê uma imagem como essa, fala, nossa, por que ficou assim? Aqui lembra aumento da permeabilidade vascular, aumento da vasodilatação, e agora aqui a gente consegue reverter isso, tanto com a adrenalina e associando com a prometazina. Pode ser uma chance. Beleza? Ok. Outra chance aqui, como antiemético. Mostramos lá a área vestíbulo-coclear, lembrando que esse efeito sedativo é um impeditivo para vários que operam máquinas, para gestantes que às vezes, coitadas, estão indo para o trabalho e têm enjoos, e agora precisa trabalhar, e a classe mais aceita na gestação são os antihistamínicos, dimenhidrinato, meclizina, mas se ela for internada e tomar uma dose de Fenergan, o dia inteiro não vai render, né? Então não é por conta só do vômito, pode ser da própria escolha farmacoterapêutica. Outro caso aqui, comum, são nos momentos pós-parto. Atenção, porque isso aconteceu com a minha esposa e eu, como estava lá dentro do quarto, tive que fazer a intervenção. Ela tinha sido submetida ao parto da minha filha, da Lara, então isso já tem 19 anos. E aí, no meio da noite, minha esposa ainda se recuperando da anestesia, entra uma técnica de enfermagem com uma seringa. Falou assim, olha, eu vim trazer aqui para ela um medicamento, para ela não ter coceira. Falei, o que que é? Falou, não, um Fenerganzinho, mas isso já está no prontuário. Eu falei, eu não queria que você administrasse. Ela falou, mas como não? O médico mandou. Eu falei, não, mas quem vai aumentar não sou eu, é ela. Essa substância, minha esposa já está sonolenta. Ainda não houve o momento da amamentação. Se for aplicado agora, essa prometazina ela vai ser excretada no leite materno. Veja, então a gente briga tanto pelo contato mãe-bebê e engole uns grilos absurdos como esse na farmacoterapia prática. Isso é um absurdo. Usar a prometazina no momento SOS para evitar uma possível alergia, que seja escolhido então um antihistamínico mais hidrossolúvel, que não atravesse a barreira hematoencefálica. É um absurdo nós temos nos protocolos dos hospitais a prometazina para ser administrada nos momentos pós-parto. Pronto, falei. Isso é um absurdo. Então se fala tanto do contato mãe-bebê, eu preciso agora humanizar o paciente, mas lembra que esse momento de amamentação, ele não é a história bonita da novela, não. Essa luta que existe, o momento do encaixe, do acoplamento mãe-bebê, a força de sucção, tudo isso é importante para ter acesso ao colostro. Então a gente bate palma lá do fundo falando, é importante a amamentação, e às vezes engole um sapo desse dentro de um ambiente hospitalar, onde deveria ser zelada a importância do conhecimento da farmacologia. Por isso que a farmácia clínica é importante. É isso aí. Beleza? Na pré-anestesia, ele entra como agente adjuvante na indução do processo anestésico. É claro que essa substância não vai ser usada como um anestésico, mas ela tem duplo efeito. Além de auxiliar na resposta sedativa, lembra que muitos opioides usados na anestesiologia, eles promovem uma liberação de histamina por si só. Não é que a pessoa tem alergia à morfina, alergia a fentanil, não é isso. O próprio mastócito é sensível à estimulação de opioides. Então é por isso que é comum, após a cirurgia, o paciente ficar coçando o nariz, parecendo em bolinha, né? E algumas estratégias são feitas previamente com a prometazina, que torna esse indivíduo mais sonolento. Ok? Então tem que estar agora na mão do anestesista se ele deseja ou não esse efeito sedativo, né? Ou pós-cirúrgico, que o paciente fique ainda num estado mais de sedação. A agitação psicomotora pode ser também controlada sob associação com midazolam e haloperidol. Isso aqui é importante. Puxa vida, eu já vi muito. É o chamado sossega-leão. Haloperidol que bloqueia receptor de dopamina, sim. E usamos junto também a própria prometazina. Explicou. Só o haloperidol não seria suficiente?
Mas às vezes o paciente é muito agitado e você quer o benefício do efeito sedativo. Você deseja o bloqueio H1. E tem um detalhe. Quando eu uso o haloperidol sozinho, ele tem chance de desenvolver a síndrome extrapiramidal, porque é um importante bloqueador de receptor de dopamina. Olha agora, como a prometazina também bloqueia receptor muscarínico, a gente consegue blindar, em parte, esta chance da síndrome extrapiramidal. Tanto que o antídoto principal do haloperidol, quando eu tenho um quadro de síndrome, é o uso do biperideno, que é um bloqueador muscarínico. Então, eu estou usando aqui um fármaco com dois interesses: uma função sedativa, acompanhado do possível bloqueio da via extrapiramidal. Olha aqui o Marcel falando, já dispensei muito no CAPS. Boa, Marcel. Agora só me conta se você entendia já estava tudo claro na cabeça por que essa associação tão frequente ou mecanismo de ação aqui envolvido, tá? Vou falar aqui ainda da via intravenosa. Guarda aí um pouquinho. Veja, em muitos países, como os Estados Unidos, você tem venda de fácil acesso de produtos como esse. Fenergan Nighttime. 25 miligramas, gente. A dose sugerida é de 25, no máximo 100 miligramas. No máximo. E aí vem algumas figurinhas aqui, né? Pólen, cama, ou seja, para dormir. Cão, pode ser um pet que seja o gatilho, mas aparece aqui para mim em viagem. E olha que perigo. Se eu pego aqui essa ideia de viagem e um piloto de avião desatento fala, quer saber, eu também vou viajar, vou tomar isso aqui. Não pode, de jeito nenhum. Pessoas que vão operar a máquina não podem fazer uso de prometazina por conta da alta travessia para a barreira hematoencefálica, né? Ou da barreira, melhor dizendo. Então aqui num resumão, ó, lembra que pelo bloqueio H1 o efeito sedativo vai acontecer, menos alerta. O bloqueio de receptor muscarínico vai dar boca seca, retenção urinária e taquicardia. Taquicardia. Essa taquicardia é justificada por dois motivos. Tanto uma taquicardia pelo bloqueio muscarínico, quanto uma taquicardia reflexa, por conta da resposta de vasodilatação que o paciente tinha, né? Então, da própria manifestação que ele desenvolve. E pelo bloqueio alfa-adrenérgico pode ter vasodilatação também. Então, a taquicardia aqui é justificada por três motivos. A alteração também do apetite, pelo bloqueio H1. E, por último aqui, esse de arritmia é mais comum com os antihistamínicos de segunda geração. Não é o caso aqui da prometazina. Então, colocando num texto para vocês, para ficar bem fácil, a fotossensibilidade é algo importante aqui. Nós sugerimos que quem faça uso de prometazina use protetor solar. É a exposição da luz ultravioleta na prometazina que está distribuída na pele que facilita a manifestação de urticária. Então, alguns falam assim para mim, Tiago, eu já vi paciente ter alergia ao antialérgico. Ei, se for pessoa muito branca, nós temos uma saída. O uso de protetor solar é muito importante. Pode ver que as manifestações são comuns no rosto, região também do tórax e também braços, né? Geralmente estão descobertos. Sedação, confusão, desorientação, exceto quadros aqui paradoxais. Alguns idosos, usuários de droga ou crianças podem ter excitabilidade, euforia, inquietação. Raramente quadros de convulsões, tá? Mas isso também é descrito na literatura. Alguns que falam, nossa, eu fui dar Dramin para o meu paciente, ele ficou uziza, né? Isso também pode acontecer com a prometazina. Então, principalmente aqui, idosos, crianças e usuários de drogas. Visão turva, boca seca, vias nasais secas, midríase, constipação, retenção urinária e impotência, tudo isso é culpa do bloqueio muscarínico. Efeitos extrapiramidais, bloqueio de dopamina. Estou aqui colocando para vocês em cores diferentes, justificando cada resposta ao mecanismo distinto. Ginecomastia, pelo efeito de bloqueio de dopamina, numa via chamada túbero infundibular. A oferta de prolactina aumenta, então se o paciente dosa prolactina e está fazendo uso de Fenergan, essa prolactina pode estar mais alta. Ginecomastia também observada em homens. Hipotensão, bradicardia ou TAC, como eu falei para vocês, é mais comum. Chance até de hipertensão. Colestase é algo raro, né, uma obstrução da via biliar. Alteração do centro termorregulador por conta da histamina, atuando lá no hipotálamo. E nós não recomendamos o uso em crianças com menos de 2 anos. Por qual motivo?
pela chance de depressão respiratória. Então, atenção com isso, porque às vezes é um quadro de choque anafilático e no desespero, querendo usar a prometazina, ela não é segura em crianças abaixo de 2 anos. Algumas discrasias sanguíneas também podem acontecer, e por via intravenosa, agora vai a explicação. Por que não? Porque a literatura mostra a chance de manifestações de quadros, primeiro aqui alérgicos, da fotossensibilidade, deixa eu pular já tinha falado sobre isso, mas olha o título desse artigo, o perigo da administração da prometazina intravenosa. Chance até de necrose. Chance, inclusive, de necessidade de amputação. O extravasamento da prometazina é uma substância que ela vem numa solução ácida, de pH em torno de 4,5 a 5,5, e com isso ela tem ação aqui causticante, podendo causar, então, lesão intimal, lesão endotelial, provocando, então, efeito irritativo nos tecidos que estão adjacentes à vasculatura. Olha só, misericórdia. Olha como é importante a gente falar dessa parada aqui. Olha aqui, tá explicado. O que eu digo sobre essa via de administração? Estou te mostrando agora que existem revisões recentes apontando, a partir dos anos 2000, diversos eventos graves relacionados à administração de prometazina injetável que começaram a surgir em relatórios. Inclusive alguns quadros aqui acidentais, infelizmente. Olha, um músico que era profissional de guitarra e teve ali, infelizmente, uma necessidade de amputação de um dos braços. Por conta de quê? De uma administração inadvertida de prometazina. Então, se for feita prometazina, deve ser feita em diluição e gotejamento, em uma infusão extremamente lenta, para evitar. Mas mesmo assim, não se recomenda, o ideal seria por via intramuscular. As contraindicações da prometazina ficam vinculadas à hipersensibilidade, lembra que é um corante, tem conteúdo de enxofre na sua estrutura. As discrasias sanguíneas também a gente acaba evitando, para quem já tem problemas de agranulocitose, evitar a prometazina. Os que já sofrem de retenção urinária por vários motivos, ou até mesmo hipertrofia prostática, tendem a ter mais retenção sob o uso da prometazina. Então, passa a ser aqui uma contraindicação relativa, que aumentaria a chance de infecções de repetição. Glaucoma de ângulo fechado. Lembra que no glaucoma a drenagem do humor aquoso, lá na câmara anterior, fica prejudicada quando eu bloqueio o receptor muscarínico. E com isso, já que a prometazina bloqueia esse receptor, a chance da pressão intraocular se elevar também aumenta. Etilistas, pelo efeito sedativo, vai associar com prometazina? Vai piorar o quadro, né? A Flávia, tem horas que dá medo de conhecer com detalhes. Olha que frase importante, meu Deus. Flávia, valeu a pena a gente ter feito essa aula só por causa da sua frase aqui. Deixa eu até tomar uma água. Se eu conseguir convencer quem sabe, essa frase agora toque na cabeça de muita gente. Porque alguns começam a ficar apavorados por conhecer a ferramenta que tem. Veja o outro absurdo que a gente vive, o outro lado da balança. São pessoas às cegas, fazendo uso do produto, administrando, não tem nada a ver não, vamos ver o que dá. Não, você está saindo da aula aqui, aprendendo muitos detalhes importantes. Por qual razão, se alguém falar, não, pode fazer por via intravenosa que eu estou mandando, eu falo assim, não vou porque eu já conheço. Os riscos estão inerentes aqui, eu vou fazer por via intramuscular. Aliás, o paciente consegue deglutir? Faça então por via oral, comprimido mesmo. Ah, não, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo por quê, meu doutor? Por quê, minha doutora? Por que, colega? Não vai dar tempo do choque anafilático? Então antecipe com adrenalina e não espere que as respostas aconteçam de forma completa com o antihistamínico, tá? Então, muito bom aqui. Deixa o like aí, galera. Se inscreva também no canal, não se esqueçam, hein? Continuando aqui um pouquinho. Pacientes comatosos e já com histórico de depressão do sistema nervoso central, a prometazina também não é bem-vinda, pelo seu efeito próprio depressor. Gestantes, em qualquer fase da gestação, nós devemos evitar. Tiago, mas no começo da aula você falou que os antihistamínicos são seguros na gravidez. Sim, mas eu vou escolher aqueles que atravessam menos a barreira. Eu posso optar por meclizina, o próprio dimenhidrinato, que é o mais aceito, inclusive associado à vitamina B6. Ok? E lactantes devemos evitar porque a prometazina é eliminada facilmente no leite materno. Aliás, na nossa série
Decifrando o Mecanismo, eu vou te contar por que a prometazina é facilmente excretada no leite materno. Então, além de mostrar para você o mecanismo que acontece no bebê, eu vou te mostrar o trajeto dele, quando chega agora pelo ducto lactífero, o que acontece quando o bebê mama facilmente a prometazina. Né? Olha aqui, ó, o Saulo falando. E ela vende que nem água na farmácia. Meu Deus do céu. Muitos até escolhendo o efeito sedativo dela e não sabendo os riscos. Né? Então vamos agora para a aula, parte de perguntas. Já vou deixar aqui um momento engatilhado para você estar comigo também lá no nosso Instagram. Você não vai sair da aula agora, né? Pelo amor de Deus. Mas se você for sair, já vou deixar aqui o pedido. Ó, eu quero que você vá lá no meu Instagram, Farmaco na Prática. Deixa eu mostrar aqui, ó. No meu Instagram, Farmaco na Prática, tem o último post, o feed aqui, ó, falando sobre a aula. Eu quero que você coloque os comentários para mim aqui, ó, na mensagem. O que te chamou mais atenção na aula? Críticas, sugestões? Eu quero ver aqui os comentários. Então eu vou respondendo perguntas e você já vai alimentando aqui, que eu vou estar acompanhando ao vivo se você está contribuindo com o engajamento aqui no nosso Instagram, tá bom? Sim, a aula vai ficar gravada, vai ficar alguns dias aqui disponível, depois é conteúdo exclusivo da comunidade, tá bom? A Sandra falou, com uma aula dessa, como sair? Gente, essa só foi a aula 185. E as outras para trás? Falei, nossa, Thiago, e isso tá onde? Tá na comunidade Farmaco na Prática. Mas a comunidade só tem as aulas de segunda-feira? Não! Lá é apenas uma parte. Vamos dizer que é mais ou menos 40% do conteúdo da comunidade. Nós temos uma outra aba que é exclusiva da comunidade Farmaco na Prática. Estamos chegando agora no quarto ano dela, no mês de julho, e a primeira vez que a gente abre as inscrições para a comunidade é agora, dia 20 de março, semana que vem, depois da nossa série Decifrando o Mecanismo. Tá bom? Vamos lá. Professor, e o que fazer em casos adversos da prometazina? Em alguns casos de sedação, o que se faz é a suspensão dela e aguardar o washout da droga de 2, 3 dias. Tá? Nós não temos aqui um reversor direto, a menos que sejam medidas de suporte, tá? Mas não tem um antídoto direto para a prometazina. Além da fluoxetina, tem outra interação medicamentosa relevante? Fluoxetina e paroxetina são as mais importantes. Segunda camada, cetoconazol e itraconazol também podem inibir a CYP2D6. Bupropiona também. Bupropiona, ok? Se fizerem bomba, a pergunta é, para que fazer bomba de infusão de prometazina? Se você aplica por via intramuscular e sabe que ela tem um Tmax que dura ali, ó, mais de 3 horas até 10 horas, a liberação da musculatura é como se fosse um sistema em depósito. Eu, mesmo assim, não faria em bomba de infusão a prometazina. Ok? Aqui aprendemos mais coisas que não são passadas na faculdade, e realmente não são. Não são, eu falo aqui com muito carinho, e vai ser um desabafo, mas você precisa entender. O número de faculdades no Brasil aumentou muito nos últimos 15 anos. É claro que, então, quando você abre uma faculdade, você vai contratar diversos professores de várias áreas. No início, você contrata professor de anatomia, citologia, histologia, mas é difícil você chamar pessoas especialistas na área de farmacologia. É comum a farmacologia ser mais um braço de um assunto de alguém que falou: você já não dá fisiologia? Dá farmaco no próximo período. Aí ele vai lá, pega agora mais um livro de farmacologia e fala assim: agora eu já sei. Eu já sei o que eu vou fazer para os meus alunos. No período que vem, já vou pegar esse livro aqui da biblioteca, ó, e vou agora, antipertensivos. Eu vou lá pegar o capítulo, vou lá e explico para eles. O aluno que não tem uma visão crítica passa ali mais ou menos 2 horas ouvindo sobre antipertensivo. O professor dá a ideia que dominou o assunto, o aluno falou para mim, também estou satisfeito, mas quando chega na prática clínica, é uma confusão louca. Não há integração com a parte prática. E agora ficam se testando isso nos pacientes. Alguns de maneira cega, comentando coisas que não têm nenhum sentido, ou repetindo protocolos que não faz sentido. É isso que eu quero te chamar, inclusive, para a nossa série semana que vem, Decifrando o Mecanismo. Pelo amor de Deus, é hora do Brasil acordar e ter uma visão prática das coisas. Pensar em farmacologia como se pensa em fisiopatologia. Pelo amor de Deus. Entendido? Tem muita gente que só tem um diploma, é isso mesmo. E, aliás, muitos que são convidados com todo carinho. O indivíduo faz para poder completar a carga horária dele, da faculdade.
Ele vira vítima do sistema. Ele não tem nenhuma formação para ser professor de farmácia. Isso eu já ouvi de vários colegas, que estão, inclusive, dentro da comunidade. Alunos meus que são professores de farmacologia há muito tempo, falaram assim, Tiago, os melhores exemplos que eu tiro da sua aula é para poder ensinar os meus alunos, porque eu não tive a vivência. Eu fiz mestrado na área de fitoquímica, eu fiz doutorado em saúde coletiva e agora fui obrigado a dar aula de farmacologia. E eu o que faço? E agora eu tenho uma geração de pessoas que estão se formando, tendo diploma, prescrevendo, administrando, dispensando, e os pacientes falando: não, ele fez faculdade, ele estudou. Não, não é isso. Não é isso. Pronto, falei. Né? Olha aí, eu já ouvi isso. É isso. E muitos alunos apavorados, formando e falando assim: Deus me livre farmacologia, quero ver nunca mais na minha vida. E como é que você exerce a sua profissão com maestria? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Pergunta: o efeito sobre a memória é mais pronunciado nas crianças por não ter uma integridade da barreira hematocefálica? Sim. Mas pacientes também idosos, pacientes com Parkinson, com AVC. Imagina, um paciente com Parkinson já tomando levodopa e precisando de um antiemético, vem alguém e dá Fenergan. Não é o sugerido. Porque a integridade da barreira hematocefálica não é a mesma de pacientes com Parkinson ou com demência, tá? Desse jeito, professor, é bem assim mesmo. Muitos não são especializados, são bons, mas dão aula da sua disciplina especialista. É isso aí, é isso aí. Aprender o mecanismo de ação nos ajuda a entender todo o segredo dos efeitos adversos da terapêutica, sem dúvida. Qual é o melhor antialérgico? Para cada caso, existe uma realidade. Muitas vezes se escolhe a prometazina porque ela tem uma excelente capacidade de distribuição para os tecidos. Às vezes, quando se escolhe fármacos mais modernos, de segunda geração, que não causam sonolência, como a fexafenadina, como a ebastina, o patadina, essa galera, de fato, causa menos sedação. Mas a sua resposta na pele nem sempre é tão rápida quanto os mais antigos, porque aqueles antigos, sendo mais lipossolúveis, se distribuem mais facilmente para o meio extravascular. Prometazina aumenta peso. Se usado de forma repetitiva, lembra que ela tem uma influência orexígena. Orexígena lá no hipotálamo. Quem tem hipertensão pode tomar? Pode tomar. Só que se ele já usa antihipertensivo e associa com prometazina, qual é a chance? De uma hipotensão mais expressiva. Então o risco agora não é de uma crise hipertensiva, é de um quadro de queda. Ok? Professor, todas as informações de interações estão no curso Farmaco na Prática? Sim, a nossa próxima turma da formação em interações será em abril. Quem faz parte da comunidade Farmaco na Prática tem prioridade porque entra com desconto também. Então, não há motivo para você falar, não, eu vou esperar só para fazer parte da formação. Muito pelo contrário, os dois produtos se completam. Dessa vez, na semana que vem, são 4 dias intensos para a gente falar de mecanismo de ação. Na quinta-feira, dia 20, a gente abre as inscrições para a comunidade Farmaco na Prática. Beleza? Vamos lá, respondendo. Clorpromazina também engorda, também. Deixem um like aí, gente. Isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal aqui e, como eu pedi, deixa eu ver. Vocês colocaram o comentário aqui, dá? Deixa eu ver se. Tinha 2 comentários, agora tem 38. Eu estou agora com mais de 600 pessoas ao vivo. Vocês podem deixar também os comentários aqui no Instagram, não esqueçam. Não esqueçam, tá? Estou respondendo aqui a galera. Qual a explicação para a Temax por via oral ser mais rápida que a via intramuscular? Boa, Carla. Quando eu aplico um produto lipossolúvel no músculo, ele leva tempo para sair do ambiente intersticial e cair na corrente sanguínea. Ele fica passeando entre as vitrines das células musculares. Isso é um perfil de qualquer substância lipossolúvel aplicada no músculo. Um exemplo prático disso são os anticoncepcionais, são os anabolizantes, que levam, ou corticoides. O famoso dipropionato de betametasona leva em torno de 30 dias para cair na corrente sanguínea de maneira completa. Então isso não é uma novidade para a prometazina. O princípio farmacocinético é tudo aquilo que é aplicado no músculo e é hidrossolúvel vai ser liberado rapidamente. Prometazina, sendo lipossolúvel, vai ter um tempo de saída do músculo até a corrente sanguínea que é bastante lento. Beleza? Respondido? Escrevam, gente. Você fala, tira a dúvida, cadê a dúvida?
Já escreve logo a pergunta embaixo. Prometazina estabilizador do humor com antipsicótico. Qual a função da prometazina? Efeito sedativo. Às vezes são pacientes internados em fase de mania. A resposta do lítio do antipsicótico pode não ser tão rápida na sua propriedade sedativa. Você então amplifica isso com a prometazina, tá? No bloqueio H1. Vejo aqui no CAPS associação de prometazina com haloperidol, clorpromazina, amitriptilina. Já vi essa prescrição em um paciente. Não há interação. Claro que há interação. Pergunta para a família desse paciente quantas vezes ele defeca por semana. Boca seca, retenção urinária, se bobear tem várias infecções urinárias de repetição e sonolência excessiva, tá? Então, infelizmente aqui, ó, clorpromazina mais amitriptilina, os dois juntos, o bloqueio H1 e muscarínico, é muito intenso. Professor, se usar prometazina tópica, é necessário usar protetor solar? Boa pergunta. Se for um uso crônico, é melhor usar protetor, ou, nesse caso, se ficar muito melado, né, logo em cima, você pede para a pessoa cobrir o braço. Vai ser mais interessante, tá? Então, se de fato acontecer, passou prometazina, ficou vermelho na região, vale a pena aqui uma proteção. Escreva, Marivaldo, vocês ficam pedindo a dúvida, eu não vejo. Escreve logo embaixo qual é a dúvida. No seu primeiro mês de residência, no meu, vou garantir ser clínico na prática. Isso, com certeza. Que legal que vocês estão gostando. Já respondi aqui. Quando expirar meu curso, terei a oportunidade de renová-lo mesmo sem esperar? Sim. Quem faz a formação em interações, o acesso é por 1 ano. Da mesma forma, a comunidade Farmaco na Prática. Você tem acesso a todo o conteúdo durante 1 ano e o pessoal vai renovando. Quem renova, renova com desconto. Tá bom? A história aqui da impregnação nada mais é do que a manifestação da síndrome extrapiramidal. É o bloqueio de receptores dopaminérgicos. Isso acontece comumente com vários antipsicóticos, inclusive a própria prometazina. Agora entendi porque os médicos indicam como psicotrópico. Sim. B12, por isso uso semanal. Lembra que B12 é por via... você está falando aqui intramuscular? Mas B12 é hidrossolúvel. Por isso que ela tem que ser administrada com tanta recorrência. Que legal! Os médicos precisam ver essa aula. Médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, né? Muito bom. Semana que vem a gente anuncia. Lembrando que se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, clica aqui abaixo na descrição para vocês entrarem no grupo, porque quando a gente liberar o link, vamos dar prioridade para aqueles que já estão no grupo do WhatsApp. Já temos mais de 10 mil pessoas no grupo do WhatsApp. Tem que falar aqui. Então, para você ser um dos primeiros, tem que estar ali batendo a porta para você conseguir entrar a tempo e ganhar alguns bônus que nós vamos prometer para vocês, tá bom? Beleza. Ó o Cleito aqui, ó. Se eu uso o Pix, eu quero que você entre na comunidade, viu, Cleito? Semana que vem. Pronto. Entre na comunidade. Like aí, dentistas, claro, Carla. Dentistas também precisam assistir essa aula. Então, por isso, administra no CAPS? Sim, por efeito sedativo e levemente o efeito antipsicótico. Tá? Quem faz uso crônico para dormir tem que fazer desmame? Convém que faça desmame. Até porque o reparo do sono REM vai acontecendo ao longo do tempo. Então, é comum ter quadros intensos de insônia após o desmame. E isso não significa que é uma dependência à prometazina, mas sim uma mudança do ritmo circadiano muito intensa de um dia para o outro. Tá? Isso, Dani, dentista aí, ó. Quer ser meu membro vitalício, beleza. Legal, deixa eu ver aqui. Na falta de miperideno, aqui está sendo entregue Fenergan para tirar os colaterais. Essa é a explicação, Caio. Entenda agora. Na falta do Aquineton, por que a prometazina tem sido usada como substituto? Para desfrutar dos efeitos antimuscarínicos que ela propõe. E com isso, no balanço do bloqueio de dopamina com bloqueio colinérgico, eu consigo chegar a um novo equilíbrio, blindando o indivíduo de uma síndrome extrapiramidal. Como é bom compreender mecanismo de ação para alguns não ficarem desconfiados de algumas condutas que são copiadas. Não, fulano fez, deu certo. E por qual motivo? Sei lá, se eu sei que deu certo, vamos fazer. Não, raciocina. Valeu a pena, nesse caso. Né? O uso contínuo de prometazina deve ser reavaliado. É que às vezes eu tenho um paciente muito agressivo, surto psicótico, síndrome de abstinência por outras classes de drogas, vou falar assim para não ter gente me bloqueando aqui no YouTube, né? Uso de opioides, tá? Ok. E essa depressão respiratória em idoso, por que acontece? Lembra que quando a gente bloqueia a atividade de histamina,
Lembra que eu falei lá da praça central, lá no hipotálamo? Então, ela coordena vias também de outros neurotransmissores neuroexcitatórios. Uma das linhas envolve o glutamato. O glutamato tem ação neuroexcitatória e estimula receptores chamados NMDA. Já é mostrado que em crianças são muito sensíveis a essa proposta e, da mesma forma, idosos, principalmente se já usam outros benzodiazepínicos, barbitúricos, anticonvulsivantes, a chance de depressão respiratória vai ser maior. Opioides, tá? Então, realmente, aí marca idoso e crianças. Beleza? O pessoal que entrou agora, nossa, aula top demais, eu perco uma. Tem algumas que estão disponíveis aqui no YouTube, você pode ir assistindo, mas todo o conteúdo da comunidade está disponível para você a partir da semana que vem, com as aberturas das inscrições. Tá bom? No hospital só usa para alergia, acho que ninguém sabe disso. Meu Deus, não, deve saber sim. Do efeito, então, canivete suíço, né? Isso, Lili, a comunidade como uma pós-graduação, que legal que vocês estão gostando. Nossa, a gente ainda está com muita gente aqui junto. E eu respondendo dúvidas, deixa eu caminhar aqui para o fim. Deixa eu ver se vocês estão deixando os comentários também lá no Instagram. Deixa eu ver. Nos sigam lá também no Instagram. Já aumentou um pouquinho, mas dá para aumentar mais. O Instagram, Farmaco na Prática. Eu quero que vocês deixem os comentários aqui sobre a aula agora, tá bom? Quem aí, ó? Carla falou, eu já sou membro há mais de 3 anos, estou sempre renovando. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou estar esperando vocês então na semana que vem, nos 4 dias decifrando o mecanismo. Você que já é membro, você que já está assistindo aqui, pega o link aqui embaixo e compartilha dentro dos grupos do WhatsApp de amigos de vocês. Fala, nossa, você tem que assistir essa série. Chama também para estar com a gente aqui durante 4 dias, gratuito. Na quinta-feira a gente abre as inscrições para aqueles que não são membros poderem também entrar na grande comunidade. Beleza? Deixa o like aí, gente. Se inscreve. Aliás, tem muito tempo que a gente manteve aqui 245 mil inscritos. Tem muita gente que assiste a aula, elogia, mas se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Faça isso agora. Faz aí, vou esperar. Você se inscrever no canal. Clica lá em inscrever no canal. Tá bom? E ativar as notificações. Beleza? O meu livro vai ser lançado quando? Bom, eu tenho um livro, né? O meu livro é esse aqui, ó, Biblioquímica, as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. Tá aqui. E o outro livro é de interações medicamentosas, que, se Deus quiser, sai este ano, tá? Estamos lutando para isso. Hidroxizina também atravessa a barreira hematocefálica. Sim, sim. Beleza, gente, obrigado. Deixa os comentários aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte, vamos sair junto. Você vai deixar também os comentários aqui embaixo no YouTube, fazer o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e termina despedindo de mim hoje aqui, ó. Vou estar respondendo vocês agora aqui, ó, no Instagram, Farmaco na Prática. Beleza? Que bom que vocês gostaram hoje do nosso assunto prometazina. Honrei aqui o pedido de vocês, né? Compromisso é fundamental. Obrigado, gente. E agora, caminhando para a nossa próxima semana, decifrando o mecanismo, mas na quinta-feira eu vou fazer uma live no Instagram. Uma live às 20 horas, para a gente discutir um assunto relacionado a mecanismo de ação. Daqui a pouco eu anuncio qual é o assunto, tá bom? A minha vida é entre 9 e 16 horas. Beleza. Obrigado, gente. Tudo de bom. Deus abençoe.